Medindo até 3 metros e 40 centímetros de comprimento e pesando mais de 100 quilogramas, o dragão de Komodo é o maior réptil vivo do planeta. Habita a ilha vulcânica de Komodo, na Indonésia, um lugar que parece extraído de um mundo primitivo, onde predadores pré-históricos ainda dominam a paisagem selvagem. A ilha, formada por intensa atividade vulcânica, apresenta um terreno rochoso e árido, com superfícies marcadas por fissuras profundas que lembram cicatrizes deixadas por forças geológicas ancestrais. A vegetação é escassa, arbustos baixos e esparsos cobrem as encostas, enquanto a terra nua, nas tonalidades de amarelo ocre, marrom e vermelho terra, se expõe sob um clima quente e seco. O céu azul intenso contrasta dramaticamente com as cores quentes do solo árido, criando uma paisagem que desafia qualquer comparação com regiões tropicais luxuriantes. Estes dragões são predadores estratégicos que caçam do chão, usando sua força bruta e veneno para derrotar presas bem maiores. Estudos científicos revelam que o dragão de Komodo está intimamente relacionado com varões extintos de tamanhos ainda mais impressionantes, tornando-o um representante vivo de uma era que muitos consideravam perdida na história evolutiva. A população destes répteis extraordinários está restrita a poucas ilhas, transformando Komodo em um santuário único para essas criaturas que parecem ter escapado dos tempos primitivos do nosso planeta. Cada ano, visitantes do mundo inteiro vêm para testemunhar esses seres magníficos em seu habitat selvagem, caminhando entre as rochas vulcânicas escuras e os arbustos áridos, onde o tempo parece ter congelado há milhões de anos. A caverna de Fingal é composta por aproximadamente 6.000 colunas de basalto geometricamente perfeitas, dispostas como um colossal mosaico hexagonal esculpido pelas forças vulcânicas. Localizada na ilha de Staffa, nas Hébridas interiores da Escócia, esta caverna marinha se estende por 70 metros de profundidade, com uma entrada que se ergue majestosamente 6 metros acima das águas do Atlântico Norte. As colunas que formam suas paredes não são uma criação artística, mas o resultado de um processo geológico extraordinário ocorrido há aproximadamente 60 milhões de anos, quando fluxos volumosos de lava basáltica resfriaram com uma velocidade precisa, criando naturalmente estas estruturas pentagonais e hexagonais que parecem ter sido organizadas por uma inteligência construtora. Este processo de resfriamento controlado e uniforme é raro em escala tão grandiosa, tornando a caverna um laboratório natural de cristalização vulcânica. Ao penetrar a gruta, o visitante é envolvido imediatamente pela frieza característica do basalto e pela luminosidade prateada refratada que penetra pela abertura principal, criando efeitos cambiantes de luz que variam conforme o movimento perpétuo das ondas do oceano. A água interior possui uma tonalidade profunda, quase obsidiana, contrastando dramaticamente com o cinza-chumbo das colunas poligonais. O piso da caverna é geologicamente instável, coberto por uma mistura irregular de blocos rochosos soltos, cascalho vulcânico e água que se move constantemente em resposta às marés, transformando a experiência de cada visita. A acústica peculiar deste espaço amplifica o som das ondas contra as paredes de rocha maciça, criando uma sinfonia mineral que ecoava através dos séculos, audível do lado de fora da caverna em determinadas condições climáticas. Foi precisamente este ambiente surreal que inspirou o compositor alemão Felix Mendelssohn
a criar sua famosa Abertura das Hébridas, após uma visita em 1822, transformando a caverna em símbolo cultural, além de seu valor geológico. A caverna também recebeu seu nome através de uma lenda escocesa que a atribuiu ao guerreiro Fingal, personagem central da mitologia celta, estabelecendo assim uma ponte entre fenômenos geológicos reais e narrativas míticas. Estruturas colunares similares existem em poucos lugares do planeta, mas nenhuma combina com tamanha magnitude a precisão geométrica, o acesso marinho e a preservação espetacular que definem a caverna de Fingal nas águas tempestuosas do norte da Escócia. A lagoa glacial Jökulsárlón encontra-se no sudeste da Islândia e possui profundidade máxima de 248 metros, sendo um dos corpos de água mais jovens do planeta. Formada há aproximadamente 130 anos pelo recuo da geleira Vatnajökull, a lagoa continua expandindo seu território conforme o gelo se retira para o norte. Quando surgiu originalmente, no final dos anos 19 e 20, ocupava apenas alguns quilômetros quadrados. Hoje, sua extensão aproxima-se de 10 a 11 quilômetros quadrados e cresce continuamente, transformando-se em tempo real diante dos observadores. O fenômeno revela a dinâmica geológica que normalmente demandaria séculos, comprimida em décadas. A água da lagoa apresenta tonalidade azulada e leitosa, resultado das minúsculas partículas de sedimento glacial suspenso em seu interior, criando uma cor que muda conforme a época do ano e a posição do Sol. A temperatura permanece próxima ao ponto de congelamento, raramente ultrapassando 4 graus Celsius. Os icebergs flutuam livremente, originando-se da frente glacial e variando em tamanho desde fragmentos pequenos até massas sólidas com dezenas de metros de comprimento. Alguns apresentam tons azuis intensos e translúcidos, resultado da compressão do gelo durante milhares de anos. As margens da lagoa são formadas por uma vasta extensão de areia preta vulcânica, composta de minúsculos grãos de basalto e magnetita. Este contraste entre o branco leitoso dos icebergs, o azul da água sedimentada e o preto absoluto da areia cria uma paleta visual que parece ter sido extraída de um planeta alienígena, tão surreal quanto autêntica. A paisagem circundante permanece árida, praticamente desprovida de vegetação, expondo completamente a geologia bruta da região e permitindo que cada mudança dos processos glaciais seja visível e documentada. Os icebergs não flutuam passivamente na lagoa. Correntes de água subglacial e fluxos de derretimento fazem com que girem lentamente, como peças em um quebra-cabeça eterno. Periodicamente, fragmentos de gelo desprendem-se da frente glacial com estrondos que ecoam pelo vale árido, criando sonoridades que reverberam através da paisagem. A formação contínua de novas cavidades, cânions e formas de gelo na frente da geleira perpetua a sensação de estar em um local onde o tempo geológico ocorre em velocidade acelerada, visível a cada estação. Entre as margens de areia vulcânica e os icebergs flutuantes, é possível observar a coexistência de duas forças extremas: o frio ártico que mantém o gelo e o calor residual de vulcões, que ainda aquece o subsolo islandês. Este equilíbrio precário entre forças opostas define a essência de Jökulsárlón como um laboratório vivo de processos naturais em transformação constante.
A fachada do Tesouro de Petra atinge 40 metros de altura, entalhada diretamente na rocha rosa que domina o deserto da Jordânia. Essa estrutura monumental foi extraída da montanha há mais de 2000 anos, no século I a.C., quando os nabateus transformaram um simples penhasco em um templo de proporções impressionantes. A superfície de arenito rosa não é estática. Conforme a luz do dia se move, as cores mudam gradualmente de tons avermelhados para laranjas profundos, depois para púrpuras ao entardecer, como se a própria montanha respirasse. A fachada segue a ordem clássica helenística, com colunas coríntias trabalhadas em detalhe, entablamentos esculpidos e urnas decorativas que parecem flutuar a grande altura, tudo isso escavado com ferramentas primitivas e uma precisão que continua impressionando os geólogos modernos. A estrutura ficou conhecida como tesouro, porque os antigos acreditavam que uma urna no topo continha riquezas escondidas, alimentando lendas de ouro e prata perdidos. A câmara interna, completamente vazia, revela uma realidade simples. Era um túmulo, um santuário para os mortos, não um depósito de fortuna. Os blocos de arenito que compõem a fachada descansam uns sobre os outros sem qualquer material de ligação, apenas pela precisão do encaixe, um método construtivo que permitiu que a estrutura resistisse a terremotos e a erosão por mais de 2 milênios. Dentro do deserto árido, onde chuva é rara, o tesouro permanece intacto, suas linhas nítidas recortadas contra o céu árido, como uma construção flutuante que a própria natureza hesita em destruir. A curvatura abrupta do Rio Colorado atinge uma profundidade de aproximadamente 300 metros, criando um dos espetáculos geológicos mais fotografados da América do Norte. Localizada na região nordeste do Arizona, nos Estados Unidos, a ferradura é uma volta em U quase perfeita do rio, onde a água esculpiu lentamente a rocha vermelha durante milhões de anos. O rio percorre uma distância de aproximadamente 42 quilômetros, rio acima e rio abaixo, mas em linha reta são apenas cerca de 100 metros que separam as duas margens opostas da volta. A paisagem que se vê do topo é verdadeiramente arrebatadora, paredes verticais de arenito vermelho escuro descendo até a água verde jade, enquanto o rio se curva com uma precisão geométrica que parece desafiar a natureza. A formação dessa volta extraordinária começou há milhões de anos, quando a corrente do Rio Colorado encontrou uma camada de rocha mais resistente e precisou contorná-la em vez de perfurá-la. Com o tempo, cada gota de água contribuiu para aprofundar e alargar esse desvio, até que se tornou a estrutura monumental que vemos hoje. O arenito que forma as paredes foi depositado há aproximadamente 280 milhões de anos, quando a região era coberta por um antigo oceano. Quando você olha para baixo do precipício, vê camadas distintas de rocha que contam a história geológica do planeta. Tons vermelhos e marrom avermelhado, manchas de rocha mais clara, pequenas fraturas que revelam a fragilidade e a resistência simultâneas da pedra. O Rio Colorado, que flui pelo fundo dessa volta, é uma veia de vida em um ambiente árido. Sua cor verde-azulada contrasta dramaticamente com o vermelho e o ocre das rochas, criando um dos contrastes cromáticos mais visuais dos Estados Unidos. Do ponto de vista do topo, o rio parece uma fita sinuosa que serpenteia pela profundidade, enquanto as sombras das falésias criam padrões complexos na água. O ar na região é excepcionalmente claro,
graças à baixa altitude de umidade do deserto, permitindo visibilidade de mais de 100 quilômetros em dias limpos. As temperaturas extremas também moldaram a paisagem, com a expansão e contração da rocha ao longo das estações, criando um padrão intrincado de fissuras e fragmentos. A ferradura atrai aproximadamente 1 milhão de visitantes anualmente, tornando-se um dos locais mais visitados para a fotografia do Arizona. Durante o amanhecer e o entardecer, quando a luz do sol bate nas paredes rochosas em ângulos baixos, toda a curvatura ganha um brilho alaranjado que transforma a paisagem em algo ainda mais teatral e surreal. O fenômeno de incidência luminosa revela também detalhes minúsculos na rocha que desaparecem sob a luz do meio do dia, como pequenos fósseis e veios minerais que cintilam brevemente. Poucos lugares no mundo conseguem condensar em um único espetáculo visual a potência bruta da geologia, a ação paciente da água e a escala titânica da natureza tal qual a ferradura o faz. Seu pH próximo a zero torna o lago da cratera do vulcão Kawah-Ijen um dos ambientes mais ácidos do mundo. Localizado na ilha de Java, na Indonésia, este vulcão é caracterizado por um fenômeno geológico notável: chamas azuis que queimam ao longo de suas encostas durante a noite, resultado direto de processos vulcânicos extremamente ativos. O lago dentro da cratera alcança profundidade de aproximadamente 90 metros e reflete a composição química extrema através de cores amarelo-esverdeadas, resultado da alta concentração de minerais e enxofre dissolvidos. As paredes rochosas exibem depósitos densos de enxofre em tons de amarelo brilhante e laranja queimado, criando um contraste visual contra a escuridão noturna. Gases vulcânicos contendo hidrogênio e sulfeto de hidrogênio emergem continuamente das fraturas geológicas. Quando estes gases encontram o oxigênio atmosférico, sofrem combustão em chamas azuis intensas, que alcançam vários metros de altura, mantendo temperaturas próximas aos 600 graus Celsius. O fogo azul resulta de uma combustão química pura de compostos sulfurosos, um fenômeno raro em ambientes naturais. Este fogo queima de forma contínua, porém torna-se visível apenas durante a noite, conferindo a Kawah-Ijen uma característica visual distintiva entre vulcões ativos do planeta. A profundidade do lago e sua acidez extrema criam um ambiente praticamente sem vida, onde a concentração de ácido sulfúrico é suficientemente elevada para dissolver gradualmente metais e minerais. A temperatura das águas oscila entre 30 e 60 graus Celsius, e sua composição química única reflete a intensidade dos processos geológicos que ocorrem nas profundezas. Por mais de um século, o enxofre que se condensa nas fraturas vulcânicas tem sido coletado manualmente para fins industriais, representando um recurso valioso extraído diretamente de um dos ambientes mais hostis e quimicamente extremos do planeta. Kawah-Ijen funciona como um laboratório geoquímico natural aberto, onde processos geológicos de alta intensidade moldam permanentemente a paisagem e documentam visualmente a dinâmica dos sistemas vulcânicos ativos. Os estratos rochosos expostos no Grand Canyon cobrem aproximadamente 1,8 bilhões de anos de história geológica da Terra. O cânion
se estende por 446 quilômetros de comprimento, com profundidade máxima de 1.857 metros e largura variando entre 6 e 29 quilômetros. Ao caminhar pelas trilhas ou observar o cânion do topo, você atravessa camadas de pedra que revelam como nosso planeta se transformou ao longo dos tempos mais remotos. Cada estrato conta uma história: mudanças no nível dos oceanos, períodos de erosão, acúmulo de sedimentos. O Rio Colorado, que corre no fundo, continua seu trabalho de esculpir a paisagem como faz há milhões de anos. As cores dos paredões variam dramaticamente ao longo do dia. Pela manhã, tonalidades avermelhadas e alaranjadas dominam as camadas superiores, enquanto as sombras aprofundam os tons para o púrpura e azul nas ravinas mais profundas. No meio do dia, sob o sol intenso do deserto, a rocha adquire tons ocre, castanho e rosa. As paredes quase verticais, esculpidas pela erosão, revelam texturas em camadas sucessivas, como um bolo geológico de dimensões épicas. O ar seco e transparente permite enxergar detalhes a dezenas de quilômetros de distância. Nas estações chuvosas, cascatas temporárias caem dos paredões laterais, deixando marcas úmidas que contrastam com o árido avermelhado. A diferença de altitude entre o topo e o fundo do cânion é tão significativa que os ecossistemas variam dramaticamente. No topo, encontram-se florestas de coníferas e clima temperado. No fundo, próximo ao rio, o clima é desértico e quente. Essa variação de clima em poucos quilômetros horizontais cria zonas de vida tão diferentes quanto se você viajasse do Canadá ao México. Os geólogos consideram o Grand Canyon um livro aberto da história da Terra, onde cada página de rocha revela segredos de eras passadas. Calcário, arenito, xisto e granito se sucedem de cima para baixo, marcando diferentes períodos de formação. O cânion deixa visível aquilo que normalmente fica enterrado, o próprio tempo geológico em camadas visíveis aos olhos. Bolhas escuras de metano puro ficam aprisionadas na crosta de gelo durante o inverno, em um processo geológico que ocorre em apenas alguns corpos de água no planeta. O Lago Abraão, nas Montanhas Rochosas de Alberta, no Canadá, é o mais notável exemplo desse fenômeno, situado em altitude superior a 1.300 metros. Com profundidade máxima de 110 metros e área aproximada de 55 quilômetros quadrados, o lago oferece condições específicas onde esse processo de congelamento de metano ocorre em grande escala durante os meses de inverno. O metano provém das fontes termais no fundo do lago, onde micro-organismos em decomposição liberam continuamente esse gás através de processos biológicos naturais. Quando sobe através das águas frias, o metano encontra a crosta de gelo e congela instantaneamente, ficando aprisionado em bolhas visíveis que cobrem extensas áreas da superfície gelada. A água é notavelmente clara nas porções, sem atividade térmica intensa, permitindo enxergar a estrutura rochosa do fundo em águas rasas com visibilidade adequada para observação geológica. Essas bolhas congeladas criam uma textura contrastante contra o gelo transparente ou leitoso ao redor, formando padrões geométricos regulares que se repetem ao longo de centenas de metros. As montanhas rochosas, cobertas de neve, refletem a luz dos dias claros de inverno, proporcionando um contexto visual onde a geologia alpina define a paisagem circundante. O metano aprisionado no gelo é inflamável
e pode ser queimado com uma chama azul característica quando exposto ao calor adequado, revelando a composição química desse gás puro acumulado sob o gelo durante meses. Esse fenômeno não ocorre em magnitude similar em outros corpos de água do planeta, posicionando o Lago Abraão como um exemplo único, onde profundidade específica, temperatura estável e composição particular da água convergem para criar um sistema geológico-biológico notável. A paisagem canadense durante o período de congelamento é marcada por essa característica visual distinta, que resulta da interação entre processos geológicos, biológicos e climáticos em um ambiente alpino. Mais de 3.000 picos de arenito quartzoso elevam-se a uma altura de 800 a 1.000 metros acima do vale, criando uma paisagem de colossais agulhas de pedra que parecem flutuar entre as nuvens. O Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie, localizado na província de Hunan, na China, é um dos espetáculos geológicos mais notáveis do planeta, onde a erosão ao longo de milhões de anos esculpiu estes monumentos naturais com uma precisão que desafia a compreensão. A rocha base, formada há aproximadamente 380 milhões de anos durante o período devoniano, foi submetida a intensa atividade tectônica e posterior desgaste pela água e pelo vento, que dissolveu as camadas mais frágeis e deixou em pé apenas os pilares mais resistentes. O resultado é uma vista que parece quase irreal, com torres verticais cortando o céu e frequentemente envoltas em denso nevoeiro que acentua ainda mais a sensação de irrealidade. A vegetação que cobre as encostas e os topos destes picos é notavelmente densa, abrigando espécies vegetais encontradas em poucas outras regiões do mundo, algumas delas endêmicas do local. A profundidade das gargantas entre os picos atinge centenas de metros, criando um abismo que parece aprofundar-se infinitamente quando visto do alto. Durante a década de 2010, estes picos ganharam projeção internacional quando inspiraram visualmente a realização do filme Avatar, com seus equivalentes alienígenas na Lua de Pandora, gerando curiosidade mundial sobre o local original. A paisagem muda dramaticamente conforme as estações e as condições climáticas, com o nevoeiro matinal criando um efeito de ilhas flutuantes quando os picos emergem acima da camada de bruma. No interior da montanha, um intrincado sistema de cavernas revela formações de estalactites e estalagmites que testificam centenas de milhões de anos de deposição mineral. Os picos mais altos oferecem vistas de outras cordilheiras ao longe, enquanto as gargantas mais profundas abrigam rios cristalinos que continuam esculpindo lentamente a pedra, perpetuando um processo de transformação que perdurará por milhões de anos adiante. A queda de Gullfoss despeja uma quantidade impressionante de água no cânion islandês. Aproximadamente 19.000 litros a cada segundo caem de uma altura inicial de 32 metros, tornando-se uma das quedas mais volumosas de toda a Europa. A cor da água, de um branco leitoso intenso e praticamente opaco, resulta das partículas microscópicas de gelo moído carregadas pelo rio Vítá, conforme ele desce das geleiras que alimentam essa região vulcânica no interior islandês. O cenário geológico em volta é marcado pela natureza vulcânica da Islândia.
Rochas basálticas escuras e porosas, algumas ainda com textura áspera de lava congelada, formam paredões que descem abruptamente nas profundezas do cânion, criando um contraste visual severo e quase alienígena entre a pedra negra vulcânica e a neblina branca que sobe constantemente em densas camadas de vapor turbulento. A queda se distribui em 2 estágios distintos e complementares. O primeiro, com 32 metros de queda livre que se transforma imediatamente em espuma branca explosiva, seguido por um segundo degrau de aproximadamente 20 metros, que continua o caos da água em movimento perpétuo contra as rochas. Nas épocas de verão islandês, quando o sol permanece quase constantemente visível no horizonte durante semanas, o vapor ascendente interage com a luz solar que chega em ângulo baixo, gerando arco-íris persistentes que mudam de posição e cor conforme você muda de ângulo de observação ao redor do sítio. No inverno rigoroso, o frio extremo congela porções consideráveis do vapor que sobe do abismo, deixando camadas de gelo cristalino e translúcido sobre as rochas circundantes, formando estruturas congeladas que reluzem contra o branco contínuo da cascata abaixo. O nome Gullfoss significa literalmente queda de ouro em islandês, embora o branco leitoso da água não evoque imediatamente essa cor precisa. A origem exata do nome permanece historicamente debatida entre estudiosos locais e arqueólogos, com algumas fontes antigas sugerindo que reflexos áureos do Sol sobre a água aparecem em certos momentos específicos do dia ou sob certas condições atmosféricas. A queda faz parte da Rota Dourada, um percurso célebre através de 3 pontos naturais icônicos islandeses que atrai milhares de visitantes anualmente, muitos enfrentando trilhas íngremes com rochas soltas e ventos intensos que chegam a desviar pessoas, tudo para presenciar essa manifestação bruta e incessante do poder geológico do planeta. Diâmetro de 300 metros e profundidade de 120 metros. Essas são as dimensões do Grande Buraco Azul, uma formação geológica que desafia o olhar no Caribe, junto às costas de Belize. Essa estrutura quase perfeita surge como um círculo de águas de um azul profundo, em contraste violento com a turquesa clara do Recife de coral que a envolve. A origem dessa maravilha está escrita nas camadas de calcário submarino, durante as eras glaciais, quando o nível do mar era centenas de metros mais baixo. Essa caverna se estendia acima da superfície das águas. Quando as temperaturas subiram e o oceano engoliu as terras costeiras, a caverna foi preenchida pela água do mar, formando uma depressão submersa de cor azul intenso. Essa coloração profunda existe porque a água absorve a luz vermelha, deixando apenas as tonalidades azuis refletirem de volta. O contraste entre o azul escuro do buraco e o verde luminoso do Recife ao redor cria um padrão visual único que só é completamente compreendido quando observado de cima. Exploradores e cientistas mergulham nessas profundezas para estudar as estalagmites e estalactites presas às paredes da caverna submarina, relíquias da época em que essa estrutura era um abrigo sobre a terra seca. Dentro da câmara há uma calma quase perturbadora, pois a água em grande profundidade absorve toda a luz natural e o fundo permanece envolvido em escuridão quase total. A vida marinha ao redor é rica. Peixes de Recife, tartarugas marinhas e tubarões circulam pelas águas claras que cercam a Depressão Azul. Esse monumento natural permanece como testemunho silencioso
das mudanças climáticas que moldaram a face do planeta ao longo de milhões de anos. Uma janela aberta para os períodos em que o mundo era radicalmente diferente. A câmara principal das cavernas de Batu estende-se por mais de 130 metros de comprimento e atinge uma altura de 100 metros, criando um espaço tão vasto que parece inconcebível ter sido esculpido apenas por água, percolando através de calcário ao longo de milhões de anos. O teto desta caverna monumental não é sólido. Dezenas de aberturas naturais deixam a luz solar infiltrar-se, criando um padrão dinâmico de claridade e sombra que se transforma ao longo do dia. Este fenômeno visual extraordinário faz com que a câmara principal apareça simultaneamente como um interior cavernoso e um espaço aberto, suspenso entre o subterrâneo e o céu. A formação geológica das cavernas de Batu remonta a cerca de 360 milhões de anos, quando esta região estava coberta por um antigo oceano tropical. Os depósitos de corais e conchas comprimiram-se em camadas de calcário de espessura considerável. Após o recuo das águas, estas rochas calcárias ficaram expostas aos processos químicos naturais. A água da chuva, ligeiramente ácida, dissolve o calcário e cria vazios. O resultado visível hoje é uma série de passagens interconectadas, câmaras vastas e pilares naturais de rocha que sustentam o peso da montanha acima. A rocha em si apresenta uma tonalidade cinzenta-bege, com veios mais escuros de minerais, e sua superfície é áspera, marcada pelos padrões de dissolução química ao longo de eras. O conjunto forma um complexo que estende-se por mais de 2 quilômetros de profundidade, embora apenas uma pequena porção seja acessível aos visitantes. As cavernas de Batu não são um único vazio, mas um labirinto de câmaras conectadas, cada uma com suas próprias características geológicas e ecossistemas. A maior câmara alberga uma população permanente de centenas de milhares de morcegos que habitam as fissuras e saliências do teto. Durante o entardecer, estes animais emergem em um fluxo contínuo de criaturas aladas que saem em busca de alimento nas florestas circundantes. Um fato particularmente notável é a estatuária religiosa dentro das cavernas. A estátua de ouro de Muruga, a divindade hindu da guerra e da vitória, eleva-se até 42 metros de altura, tornando-a uma das maiores representações de ouro de uma deidade no mundo. Esta estátua foi instalada em 1986 e é visível mesmo de grande distância, refletindo a luz solar que penetra pelas aberturas no teto. As cavernas funcionam como um espaço de veneração há séculos, e a presença de altares, oferendas e decorações religiosas contrasta de maneira surpreendente com a natureza bruta do ambiente geológico. A flora que coloniza as aberturas das cavernas cria um ecossistema único. Raízes de árvores descem pelas paredes rochosas em busca de água que goteja do teto. Líquens cobrem as superfícies calcárias, criando padrões de cores que variam do laranja ao verde acinzentado, revelando a atividade biológica que prospera nestas condições extremas. Flores selvagens crescem próximo às entradas, onde a luz natural é abundante, formando pequenos oásis verdes, que contrastam drasticamente com as profundezas escuras das câmaras interiores. A paisagem visível do topo do pico de calcário oferece uma perspectiva diferente das cavernas. De 172 metros acima da planície, a vista estende-se sobre a floresta tropical circundante
e as estruturas urbanas de Kuala Lumpur. O topo do pico é coberto por vegetação densa, e pequenas trilhas levam a miradouros onde é possível observar o padrão de entradas e aberturas das cavernas abaixo, como se a própria montanha respirasse através de múltiplas aberturas. A rocha exposta nas encostas mostra camadas claramente definidas, um registro geológico legível da história marinha desta região há centenas de milhões de anos. Os gigantescos baobás da avenida, no oeste de Madagascar, alcançam até 30 metros de altura, com troncos cuja circunferência ultrapassa 30 metros, criando estruturas vivas que parecem pertencer a um mundo completamente diferente do nosso. Esta magnífica avenida atravessa a paisagem semiárida da região de Menabe, onde aproximadamente 25 desses gigantes vegetais formam um corredor arborizado único, uma concentração que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Os baobás desta avenida são estimados em ter entre 800 e 1000 anos de idade, significando que algumas dessas árvores já existiam quando os primeiros navegadores europeus mapeavam as costas africanas. A casca grossa e cinzenta desses troncos funciona como um sistema extraordinário de armazenamento de água, permitindo que as árvores sobrevivam por períodos prolongados sem precipitação. Quando você se aproxima dessa vegetação ancestral, a silhueta desses gigantes contra o céu azul do horizonte se torna absolutamente hipnotizante, com ramos que emergem apenas no topo da árvore como uma cabeleira despenteada. A textura da casca é profunda e complexa, repleta de fissuras e cicatrizes deixadas por séculos de exposição às intempéries, enquanto a cor avermelhada que emerge das fraturas contrasta dramaticamente com o cinzento envelhecido da superfície externa. A região, durante a estação seca, de abril a outubro, se transforma em um oásis de folhagem verde contra o marrom ocre do terreno árido circundante. Os baobás são árvores decíduas nativas exclusivamente de Madagascar, e cada tronco é único, apresentando formas distintas que parecem quase esculpidas por uma força desconhecida. A copa densa das árvores oferece sombra profunda, criando microclimas particulares onde a temperatura é vários graus mais fresca do que nas áreas abertas. A razão pela qual tantos baobás crescem concentrados nesta avenida está fundamentalmente ligada aos padrões de água subterrânea no solo dessa micro-região, onde o solo arenoso permite que suficiente umidade se acumule nas camadas profundas durante as estações chuvosas. Os baobás possuem a capacidade de armazenar até 100.000 litros de água dentro de seus troncos monolíticos, servindo como reservas de vida não apenas para a árvore, mas também para toda a fauna local durante períodos de seca extrema. Pássaros, insetos e pequenos mamíferos dependem dessa umidade armazenada, transformando cada baobá em um ecossistema completo em miniatura. Quando o sol se aproxima do horizonte, as sombras dos troncos gigantes se alongam dramaticamente através da terra avermelhada e oxidada da estrada, criando padrões dinâmicos que mudam continuamente conforme o dia termina. A sensação de estar neste corredor vivo é de estar em um lugar que existe fora do tempo ordinário, rodeado por guardiões silenciosos que testemunharam séculos incontáveis de mudanças climáticas sem perder sua presença imponente e majestosa.
Mais de 1.200 morros cônicos cobrem uma área de mais de 120 quilômetros quadrados em Bohol, nas Filipinas. Os Chocolate Hills formam um fenômeno geológico tão singular que merecia ser incluído na lista das 8 maravilhas naturais do mundo. Cada colina atinge alturas entre 40 e 120 metros, criando um padrão de elevações praticamente uniformes que parece ter sido projetado por uma inteligência arquitetônica. Sua aparência única, especialmente durante a estação seca, quando o solo adquire tonalidades marrom escuro intenso, justifica o nome que recebem em várias línguas. A estrutura desses morros é resultado de processos geológicos extraordinariamente complexos. Blocos de rocha calcária foram elevados pela atividade tectônica há milhões de anos e, posteriormente, submetidos à erosão contínua causada por água e chuva. O calcário, sendo solúvel em água ligeiramente ácida, foi gradualmente dissolvido e removido, deixando apenas os núcleos mais resistentes em suas formas cônicas características. Cada elevação é composta principalmente por dolomita, um mineral de carbonato duplo de cálcio e magnésio, substância que revela a história antiga desses territórios como fundos marinhos antigos. Durante a estação seca, a paisagem transforma-se em tons de marrom profundo. A vegetação rasteira que recobre os morros é deliberadamente cortada pelos habitantes locais para prevenir incêndios descontrolados nas condições secas extremas. Essa prática revela a verdadeira cor do solo nu e cria uma paleta cromática que varia entre o ocre e o castanho escuro, dependendo do ângulo da luz solar. Na estação chuvosa, uma cobertura vegetal densa reveste as colinas em verde intenso, completamente alterando a identidade visual da região. Um aspecto particularmente intrigante é que a quantidade exata de morros nunca foi definitivamente estabelecida. Diferentes estudos científicos contam entre 1.200 e 1.500 elevações. A variação depende dos critérios utilizados para delimitar o que constitui um morro individual. Pesquisadores de universidades filipinas continuam realizando mapeamentos de alta precisão para clarificar esse número. O cume mais elevado, a colina de Osmeña, oferece do seu topo uma perspectiva abrangente de todo o sistema de morros, revelando a simetria quase perfeita e a regularidade na distribuição espacial que faz dessa paisagem um enigma geomorfológico continuamente estudado por especialistas em processos erosivos e tectônica terrestre. Quase 900 estátuas gigantes, esculpidas em tufo vulcânico escuro, observam o horizonte do Oceano Pacífico. Os colossais Moai da Ilha de Páscoa, localizada a mais de 3.000 quilômetros da costa chilena mais próxima, no Pacífico Sul, representam uma das maiores incógnitas arqueológicas da humanidade. Monumentos que emergiram das encostas do vulcão Rano Haraku, a principal pedreira onde os artesãos antigos extraíram a matéria-prima para suas criações. Cada figura foi trabalhada usando ferramentas primitivas de basalto cortadas da própria rocha, em um processo que exigiu décadas de labor meticuloso para dar forma a cada monumento individual, com artesãos esculpindo rostos alongados, bocas profundas e queixos proeminentes que parecem fixar a eternidade com uma expressão enigmática. Os Moai variam enormemente em tamanho, desde pequenos bustos de pouco mais de 1 metro até colossais estruturas que atingem 21 metros de altura e pesam mais de 200 toneladas. Algumas peças tão massivas
que seria quase impossível transportá-las com as tecnologias disponíveis aos Rapa Nui ancestrais. Originalmente, muitos desses gigantes possuíram olhos de coral branco e obsidiana vermelha, pupilas que refletiam a luz do amanhecer sobre as águas escuras do Pacífico, transformando cada estátua em uma sentinela vigilante que observava tanto o povo quanto o mar. Ao longo da costa árida e ventosa, coberta de grama curta e rocha vulcânica exposta, as estátuas estão posicionadas sobre plataformas de cerimônia chamadas Ahu, estruturas construídas com blocos de rocha cuidadosamente ajustados, que serviam para ritualmente elevar cada moai acima da terra comum, enquanto outras figuras ainda jazem no local onde foram esculpidas, como se esperassem o dia de serem ativadas e transportadas para seus postos finais. Os construtores Rapa Nui dedicaram séculos inteiros ao trabalho de esculpir e transportar essas criações de pedra, com a construção dos moai atingindo seu pico entre o ano 1200 e o ano 1600, período durante o qual a população da ilha alcançou seu auge demográfico antes de um colapso ecológico que alteraria para sempre a sociedade insular. Algumas das estátuas foram derrubadas durante conflitos tribais nos últimos séculos, enquanto outras permanecem firmes em suas plataformas, as faces ainda dirigidas para o interior da ilha em vez de para o oceano, como se estivessem continuamente vigiando o povo que as criou. A maioria dessas gigantescas criações permanece envolta em segredos que os arqueólogos ainda tentam desvendar, pois nenhuma evidência escrita explica o verdadeiro propósito dessa monumental empresa de criação e transporte. A rocha alcança uma altura de 220 metros, uma coluna de granito e quartzo que emerge abruptamente da paisagem como um monumento errático. Essa massa sólida, formada há milhões de anos, permanece como uma das estruturas geológicas mais imponentes da América do Sul. O monolito situa-se em Guatapé, na Antioquia, e sua presença é tão marcante que pode ser vista a quilômetros de distância, dominando o horizonte com sua silhueta característica. A superfície da rocha não é lisa ou uniforme. Ela é recoberta por camadas de cores vibrantes, vermelho profundo, azul vivo, amarelo intenso, em padrões que parecem pintados sobre a pedra. Essas cores marcam cada segmento da monumental escadaria que sobe pela lateral do monolito. São 735 degraus divididos em 7 segmentos, cada um indicado por uma cor diferente. A primeira seção é vermelha, depois vem a laranja, amarela, verde, azul, roxa e finalmente a última em vermelho novamente. Cada passo leva o visitante mais alto e, com a altitude, aumenta também a perspectiva sobre o vale circundante. Do topo, a vista abrange a paisagem ondulada da Antioquia, lagos artificiais que refletem o céu e a densa vegetação que cobre as colinas. O que torna essa rocha verdadeiramente extraordinária é seu isolamento geológico. A maioria dos monolitos do mundo está associada a cadeias montanhosas ou a planaltos maiores, mas a rocha de Guatapé emerge solitária, como se tivesse brotado da terra por vontade própria. Os estudos sugerem que ela é um remanescente de uma estrutura intrusiva muito maior que foi desgastada pela erosão ao longo de milhões de anos, deixando apenas esse colosso. A rocha também é rica em minérios, particularmente feldespato, que lhe confere uma textura granular visível de perto.
Quando a luz do amanhecer toca a superfície pintada, as cores parecem ganhar vida própria. O vermelho queima com intensidade, o azul reflete a claridade do céu e o amarelo brilha como se absorvesse a primeira luz do dia. À tarde, as sombras se aprofundam entre os degraus, criando um padrão de linhas diagonais que segue a curvatura da escada. É impossível não notar como a rocha domina tudo ao seu redor, uma estrutura isolada que desafia a escala natural do terreno. A queda de água alcança 979 metros de altura, o mais alto do mundo, localizado no coração da floresta amazônica venezuelana, dentro do Parque Nacional Canaima. O Salto Ángel desce de um planalto antigo chamado Ollantaytambo, nome que significa Montanha do Grande Poder, na língua dos povos indígenas, Pemon. Quando você vê essa cachoeira pela primeira vez, compreende por que ela conquistou corações ao redor do mundo. Uma cortina de água branca cai do céu, tão vertical e tão distante que parece irreal. A água sai de uma floresta verdejante no topo do planalto e cai através de 1000 metros de ar vazio. Conforme desce, a água se fragmenta em gotículas microscópicas. A velocidade da queda é tão grande que a água não consegue se manter unida. Milhões de partículas se dispersam no ar, formando uma névoa branca que se eleva desde a base. Essa névoa é tão densa que muitas vezes impede a visão do pé da cachoeira quando você está lá embaixo. O planalto Ollantaytambo é coberto por uma floresta tropical primária, escura e densa. Quando a água sai dessa floresta e começa sua queda, o contraste visual é impressionante. O verde profundo desaparece e, em seu lugar, surge essa coluna de branco puro que se dissolve em uma nuvem de vapor. A paisagem em volta é dramaticamente vazia. Não há outras estruturas, nenhum outro objeto que divida a atenção, apenas rocha e água. Um dos fatos mais curiosos sobre o Salto Ángel é que a água desaparece durante a queda. A água cai com tanta força e por tal distância que se torna tão dispersa que parece desaparecer em névoa. Há momentos em que você simplesmente não consegue ver a linha contínua de água, apenas vapor e bruma branca suspensa no ar. O nevoeiro criado pela cachoeira é tão intenso que cria seu próprio microclima. A floresta na base está constantemente recebendo essa névoa fina de água, tornando-a mais úmida que qualquer outro lugar da região. A cachoeira foi oficialmente descoberta por um piloto americano chamado Jimmy Angel em 1933, quando seu avião ficou desabastecido de combustível próximo ao pico. Porém, os povos indígenas que vivem lá há milhares de anos conheciam esse lugar muito antes. A jornada até a cachoeira é tão desafiadora que a maioria dos visitantes a vê apenas de longe, de um ponto de observação em um pico vizinho. De lá, você consegue apreciar a altura impressionante, mas nunca consegue ver o começo e o fim da queda ao mesmo tempo. Quando chove, ou em certos horários do dia, as nuvens descem e envolvem a cachoeira completamente, transformando-a em um fantasma branco que desaparece na neblina. A depressão de Danakil fica a 125 metros abaixo do nível do mar, o que a torna o ponto mais baixo de toda a superfície terrestre. Localizada na região nordeste da Etiópia, na divisa com Eritreia, essa depressão geológica representa um dos ambientes mais extremos e inóspitos do planeta.
onde as forças vulcânicas continuam moldando ativamente o relevo. A região é dominada por atividade geotérmica intensa, vulcões ativos e fontes hidrotermais que criam um cenário quase extraterrestre, completamente distinto de qualquer outro lugar acessível aos seres humanos. As temperaturas médias rondam os 40 graus Celsius, mas podem ultrapassar os 55 graus em certas épocas do ano, enquanto a evaporação extrema mantém o ar seco e hostil. O terreno é coberto por depósitos minerais de uma diversidade impressionante. Enxofre amarelo brilhante, depósitos de potássio em tons de laranja e vermelho, halita cristalina e ferro que coloriza o solo em variações de ocre e marrom. Os lagos ácidos, como o notório Lago Amarelo, apresentam cores que variam do verde-limão ao amarelo intenso devido à presença de minerais dissolvidos e gases vulcânicos que emergem constantemente. A superfície craquelada do solo resseca sob o calor implacável, formando padrões geométricos que lembram a casca de um réptil antigo ou o leito de um oceano extinto. As chaminés vulcânicas liberam continuamente vapor quente e gases corrosivos que reagem com a umidade residual para criar compostos que transformam as rochas em uma paleta de cores, praticamente impossível de encontrar em qualquer outro lugar na Terra. A deposição mineral é tão ativa que novas estruturas vulcânicas podem emergir em questão de semanas, literalmente reescrevendo a geografia do lugar. A vida aqui é praticamente inexistente, fora das fontes termais específicas, onde micro-organismos extremófilos conseguem sobreviver nas condições mais adversas. A depressão de Danakil permanece como um testemunho vivo dos processos geológicos primitivos que moldaram nosso planeta bilhões de anos atrás, um laboratório natural onde a vulcanologia ativa, a química mineral e a termodinâmica extrema convergem para criar um cenário que desafia qualquer descrição convencional. O desfiladeiro da Antílope é um sistema de fendas rochosas cujas paredes atingem profundidades que variam entre 60 e 130 metros, enquanto sua largura máxima não supera 2 metros em diversos pontos. Localizado na reserva indígena Navajo, no Arizona, este conjunto de galerias subterrâneas forma um dos espetáculos geológicos mais notáveis da América do Norte e exemplifica, de forma extraordinária, como a água moldou a rocha ao longo de milhões de anos. A formação deste labirinto de rocha vermelha e rosa representa uma jornada visual que desafia as expectativas sobre o que é possível encontrar em um deserto. As paredes de arenito parecem pulsar com vida própria. Camadas de sedimento comprimido ao longo de 300 milhões de anos revelam padrões ondulantes que lembram o movimento congelado de água em movimento perpétuo. Os tons variam entre o vermelho profundo, o laranja queimado e o rosa suave, colorações que mudam conforme a posição do sol e a hora do dia. Durante determinadas épocas, raios de luz solar penetram pelas aberturas estreitas nas partes superiores e atravessam toda a profundidade do cânion, criando feixes luminosos que dançam sobre a rocha e transformam a escuridão relativa em um espetáculo de sombra e claridade. A textura da rocha revela a história de erosão em camadas finas, cada uma contando um período diferente da formação geológica. O ar dentro das galerias mantém uma temperatura constantemente fresca, resultado da profundidade e da proteção natural das paredes. O processo que criou estas fendas começou há milhões de anos,
quando a água das chuvas e dos arroios se infiltrou nas fraturas naturais do arenito e iniciou um processo lento, mas implacável, de dissolução e remoção de sedimento. Ao contrário do que muitos supõem, o principal responsável pela escultura não foi o grande volume de água, mas a persistência de pequenos fluxos que, repetidamente, passaram pelas mesmas rotas ao longo de eras geológicas, aprofundando gradualmente as passagens. Os feixes de luz que iluminam as profundezas criam uma dimensão quase irreal dentro das fendas, transformando as paredes de arenito em superfícies que parecem mais próximas de uma catedral subterrânea do que de um acidente geográfico natural. $40.000 colunas de basalto hexagonal recortam a costa da Irlanda do Norte em um padrão geológico extraordinário que desafia as expectativas. Estas formações foram criadas há 60 milhões de anos, quando a lava vulcânica erupcionou e depois se resfriou de maneira tão regular que quebrou naturalmente em estruturas de 6 lados com uma precisão quase matemática. Os antigos irlandeses acreditavam que um gigante, chamado Finn Mac Cumhaill, as havia construído como uma estrada para alcançar a Escócia, uma lenda que reflete a impressão visual extraordinária que o lugar causa naqueles que o visitam. A altura das colunas varia de 3 a 12 metros, criando um horizonte de pilares rochosos que se estendem por aproximadamente 2 quilômetros quadrados de forma contínua e ordenada. Quando a maré se recua, as formações revelam uma simetria notável em cada detalhe, formada inteiramente por processos vulcânicos naturais durante milhões de anos. O cinza escuro do basalto contrasta vividamente com o musgo verde brilhante e as algas que cobrem muitas superfícies, criando padrões de cor que transformam conforme a luz atravessa as rochas durante diferentes horas do dia. A lava que criou estas colunas veio em múltiplas erupções distintas, deixando camadas visíveis de composições vulcânicas diferentes, claramente empilhadas umas sobre as outras. A costa do Atlântico bate constantemente contra estas pedras, esculpindo lentamente estruturas que demoraram milhões de anos para formar-se completamente. Andar entre estas colunas oferece uma experiência imersiva de escala geológica, cercado por pilares que são testemunhas silenciosas do passado vulcânico intenso da região. A geometria hexagonal das colunas resulta da química específica do basalto em contato com água durante o esfriamento, uma combinação de fatores que ocorre em apenas alguns poucos locais no mundo inteiro. A formação foi designada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, um reconhecimento da sua importância geológica singular e valor paisagístico global. A precisão geométrica em escala continental representa um raro exemplo de ordem perfeita emergindo de processos vulcânicos caóticos e desordenados. O Planalto de Bryce Canyon eleva-se a 2.925 metros de altitude no sudoeste de Utah, nos Estados Unidos, e ocupa uma área de 14.500 quilômetros quadrados. O que torna este lugar verdadeiramente extraordinário não é um vale profundo como em canyons tradicionais, mas sim uma série de anfiteatros escavados em um único planalto, cobertos por formações rochosas chamadas hoodoos, que se erguem como torres pontudas do chão avermelhado.
Essas estruturas geológicas criam uma paisagem que parece vir de outro mundo, com suas formas irregulares e cores que variam do vermelho intenso ao laranja queimado, passando por tons de roxo e ouro, dependendo da luz. A formação desses hudus levou milhões de anos e resulta de um processo contínuo de erosão causada pelo congelamento e descongelamento da água nas fissuras das rochas. O calcário macio é escavado, enquanto as camadas mais duras permanecem, deixando essas formas peculiares em pé. As rochas aqui contêm óxidos de ferro que produzem as cores vibrantes, enquanto as partículas de óxido de titânio criam aqueles tons mais frios. Quando você observa o anfiteatro ao amanhecer ou ao entardecer, a iluminação rasante revela cada detalhe das formações, desde as cristas afiadas até as bases largas e irregulares, criando um contraste dramático entre luz e sombra que torna impossível olhar para outro lado. A visibilidade em Bryce Canyon é excepcionalmente clara graças à sua altitude elevada e à baixa densidade populacional ao redor. Em dias sem nuvens é possível enxergar até 160 quilômetros de distância. À noite, o céu estrelado é tão brilhante e isento de poluição luminosa que a Via Láctea aparece em todo o seu esplendor, como um rio branco atravessando o firmamento. Uma descoberta recente mostrou que o círculo de erosão nos anfiteatros está aumentando, com alguns hudus desaparecendo completamente a cada século, transformando constantemente a paisagem dessa já enigmática formação geológica. – 10.500 quilômetros quadrados de sal puro. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior salão salino do planeta, situado nos Andes a 3.656 metros de altitude. Aqui o horizonte desaparece completamente. A superfície é tão uniformemente plana que em dias de céu absolutamente claro, a curvatura da Terra torna-se visível. Durante a estação seca, tudo o que se vê é uma vastidão de brancura cegante que parece estender-se infinitamente. A crosta de sal alcança profundidades de até 120 metros em certos pontos, um acúmulo que levou milhões de anos para se formar. Os minerais dissolvidos na água subterrânea cristalizaram em camadas sucessivas, criando este deserto mineral único. A luz do sol que incide sobre os padrões hexagonais dos cristais de sal produz reflexos que ferem os olhos. Não há sombra, não há variação de cor, apenas brancura absoluta que se estende até o limite da visão humana. O contraste chega quando se alcançam as lagoas periféricas. A Laguna Colorada ferve em tons de vermelho e laranja intensos, alimentada por águas ricas em algas vermelhas e minerais. A Laguna Verde apresenta matizes de verde amarelado que refletem concentrações de lítio e potássio. Bandos de flamingos rosa pousam às margens, suas penas adquirindo a coloração das próprias águas onde se alimentam. Estas cores impossíveis surgem abruptamente no meio do deserto branco, como se alguém tivesse derramado tinta na areia. Durante a estação chuvosa, entre dezembro e março, ocorre uma transformação mágica. Uma fina película de água cobre a superfície de sal, e o salar inteiro converte-se em um espelho perfeito. O céu reflete-se tão fielmente que não existe linha do horizonte. Caminhar por esta superfície gera uma sensação desorientadora de flutuar entre as nuvens. O que torna este fenômeno ainda mais extraordinário é sua brevidade. Por apenas alguns meses, este efeito espetacular existe. Depois, as águas evaporam-se e o deserto branco ressurge.
O salar é o remanescente de um antigo lago interior que cobria a região durante eras glaciais passadas. Quando o clima mudou e as precipitações diminuíram, a evaporação deixou para trás quantidades extraordinárias de sal. Hoje o salar contém uma das maiores reservas mundiais de lítio, o elemento fundamental para as baterias de tecnologia moderna. Sob esta camada de sal branco, repousa um tesouro mineral que moldará a tecnologia do futuro. Os traços brancos que cobrem esta encosta turca parecem feitos de algodão puro. Pamukkale, cujo nome significa castelo de algodão em turco, é uma série de terraços escalonados formados por uma substância que não é algodão, mas carbonato de cálcio cristalizado. A água que brota do topo desta formação é tão rica em minerais que, ao esfriar, deixa para trás depósitos brancos de calcário que construíram estes degraus monumentais ao longo de centenas de milhares de anos. A encosta se eleva em torno de 160 metros, criando uma paisagem que parece sacada de outro planeta. Cada terração funciona como uma piscina natural e a água que flui de uma para a outra carrega consigo os minerais que dão ao lugar sua cor leitosa e seu brilho lendário. A água emerge do subsolo a uma temperatura de cerca de 35 graus Celsius, saturada de cálcio e outros minerais dissolvidos. Quando a água quente encontra o ar frio da superfície, o carbonato de cálcio precipita, formando as camadas calcárias que vemos. Este processo contínuo criou uma estrutura complexa, onde cada degrau representa milhares de anos de deposição mineral. A cor branca pura do calcário contrasta dramaticamente com o céu azul e a vegetação verde das montanhas circundantes. De longe, parece um fluxo gelado descendo a encosta, como se a própria montanha tivesse sido congelada em um instante de movimento. As águas que preenchem as piscinas naturais refletem a luz em tons de azul turquesa, criando uma paleta visual que muda conforme a hora do dia. O que torna Pamukkale ainda mais notável é que este lugar não é apenas uma formação geológica espetacular, mas também foi o sítio de uma das cidades mais importantes da antiguidade. No topo das terraças fica Hierápolis, fundada no segundo século a.C., cujas ruínas ainda testemunham a importância que os antigos conferiam a este local de águas termais. Os romanos e gregos consideravam estas águas sagradas e construíram templos e estruturas elaboradas para homenageá-las. A combinação de beleza natural com história humana profunda torna Pamukkale um lugar de significado tanto arqueológico quanto geológico. Todos os anos, milhões de toneladas de calcário continuam sendo depositadas nas terraças, uma quantidade tão vasta que os cientistas conseguem medir o crescimento das formações em centímetros por década. A água que flui aqui percorreu uma jornada complexa através das entranhas da Terra, filtrando-se por camadas de rocha calcária e absorvendo os minerais que agora traçam estes padrões brancos na encosta. O resultado é um lugar que desafia nossa percepção do tempo geológico, onde podemos literalmente ver o processo de construção do relevo acontecendo diante de nossos olhos. As terraças de Pamukkale permanecem como evidência tangível de como a água, combinada com a química do subsolo, pode criar algumas das estruturas mais visuais impressionantes de nosso planeta. A região da Capadócia, na Turquia,
apresenta uma densidade extraordinária de formações rochosas que alcançam alturas de 40 metros ou mais. Essas estruturas, conhecidas como chaminés de fadas, cobrem uma área de milhares de quilômetros quadrados e foram esculpidas a partir de camadas de tufo vulcânico, basalto e cinza, de erupções ocorridas há milhões de anos. A erosão provocada pelo vento e pela água ao longo de milênios moldou essas pedras macias em torres e agulhas que parecem ter sido polidas por uma força cósmica desconhecida. As cores predominantes variam entre o ocre, o rosa, o vermelho e o cinza claro, mudando de tonalidade conforme a hora do dia e o ângulo da luz solar. Nas encostas inteiras, essas formações cobrem o terreno, criando uma paisagem que não se assemelha a nenhum outro lugar da Terra. Quando vistas de cima, as chaminés de fadas formam padrões geométricos intrincados, como se tivessem sido construídas por uma civilização antiga e esquecida nos primórdios da história. Mas o que verdadeiramente torna a Capadócia notável é o que existe abaixo da superfície visível. Sob essas torres de pedra, 2 enormes complexos urbanos foram completamente escavados na rocha ao longo de séculos de trabalho ininterrupto. A cidade subterrânea de Derinkuyu atinge uma profundidade de 55 metros, com 8 níveis habitáveis, enquanto o Kaimakli desce ainda mais fundo, com 10 andares sucessivos. Essas cidades abrigavam milhares de pessoas que viviam inteiramente no subsolo, com túneis, câmaras de ventilação, poços de água, silos de armazenamento e até templos escavados completamente na rocha viva. Os primeiros cristãos primitivos buscaram refúgio nesses labirintos subterrâneos para escapar da perseguição religiosa, transformando as câmaras em espaços sagrados e estabelecendo comunidades que permaneceram ocultas por séculos. Os túneis conectam as 2 cidades principais e se estendem por dezenas de quilômetros sob o solo da Capadócia, em uma rede que ainda não foi completamente mapeada. A entrada dos túneis é frequentemente marcada por portas redondas de pedra pesada que podiam ser bloqueadas de dentro, oferecendo proteção total contra invasores externos. Arqueólogos continuam descobrindo câmaras anteriormente desconhecidas, com artefatos que revelam como era a vida nas profundezas durante os períodos medievais. A Capadócia representa uma dualidade fascinante, uma paisagem alienígena acima do solo que esconde civilizações inteiras abaixo dele. A maior caverna de gelo do mundo se estende por mais de 42 quilômetros nas profundezas dos Alpes austríacos, formando um monumento ao frio eterno. Localizada na região de Salzburgo, a Eisriesenwelt apresenta um fenômeno geológico raro. O gelo aqui não é apenas um resquício sazonal, mas uma estrutura permanente que resiste durante todo o ano, criando um ambiente completamente isolado das estações que passam lá fora. A uma altitude de 1.600 metros, a caverna mantém uma temperatura que raramente ultrapassa 0 graus, independentemente de quanto quente fique o verão nos vales abaixo. As paredes interiores se transformam em uma galeria subterrânea de cristais, estalactites e estalagmites de puro gelo. A luz refratada através dessas formações cria um espetáculo de tons azulados e esbranquiçados que não existem em lugar algum da superfície terrestre. Em câmaras mais amplas, o piso é um mar congelado de gelo fraturado, enquanto em galerias mais altas, longas agulhas de gelo pendem como chandeliers primitivos.
As camadas de gelo acumuladas ao longo dos séculos mostram texturas diferentes, dependendo de como foram formadas, criando um arquivo visual das mudanças climáticas de milênios. O mecanismo que torna a Eisriesenwelt verdadeiramente excepcional é um ciclo de ventilação natural. Durante o inverno, ar glacial entra pela abertura principal e remove todo o calor remanescente das câmaras internas. No verão, esse mesmo mecanismo evita que o ar quente exterior penetre profundamente, mantendo as seções mais internas protegidas. Esse sistema de climatização natural, criado pela geografia da caverna, é o segredo de sua longevidade. O gelo aqui pode ter milhares de anos, formando-se e preservando-se em condições que permitiram a existência contínua dessa maravilha gelada. A caverna foi descoberta em 1891, quando exploradores encontraram uma abertura na montanha. Só então, o mundo tomou conhecimento dessa fortaleza de gelo que havia permanecido escondida nas profundezas da montanha. Atualmente, apenas alguns quilômetros da caverna estão acessíveis aos visitantes, enquanto a vasta maioria permanece inexplorada, preservada em sua isolação primitiva, um mundo de gelo que existe fora do tempo. A região de Jiuzhaigou, na província de Sichuan, na China, abriga mais de 110 lagos de água cristalina e cores que parecem desafiar as leis da natureza. A paisagem se estende por uma altitude que varia entre 1.640 metros até mais de 3.000 metros, criando um ambiente onde a água apresenta tonalidades que variam do azul profundo ao verde esmeralda e até ao amarelo ouro, dependendo da profundidade, da composição mineral do fundo e do ângulo da luz refletida. O calcário depositado ao longo de milhões de anos no leito desses lagos funciona como um filtro natural que transforma a transparência da água em paleta de cores, impossível de reproduzir digitalmente. A vegetação ao redor dos lagos cresce densa e intocada, com árvores coníferas formando paredes verdes que circundam corpos de água que espelham o céu como vidro polido. Cascatas se formam entre os diferentes níveis dos lagos, criando quedas de água que alimentam o sistema hidrológico único da região. Cada chuva, cada estação, cada mudança na cobertura vegetal afeta sutilmente as cores da água, tornando o lugar em constante transformação. O que torna Jiuzhaigou verdadeiramente extraordinário é a interdependência entre a geologia, a vida vegetal e a clareza da água que produz esse efeito visual praticamente impossível de descrever com palavras. A profundidade de alguns desses lagos alcança dezenas de metros, permitindo que a luz penetre através da coluna de água e seja refratada pelo fundo mineral, criando uma luminosidade que parece vir de dentro da própria água. Os minerais dissolvidos na água, em concentrações específicas que não chegam a deixá-la turva, funcionam como um prisma naturalmente evoluído durante séculos. Trilhas atravessam a região, passando por bosques ancestrais, onde árvores com séculos de idade cobrem o solo com agulhas que amorteceram os passos de viajantes por gerações, enquanto o som de quedas de água ecoava constante ao fundo. Durante a estação do outono, a folhagem amarela e avermelhada reflete nos lagos, duplicando as cores e criando padrões de simetria perfeita que desaparecem com o vento. O calcário também forma estruturas minerais brancas que contrastam dramaticamente com as águas coloridas, criando linhas geométricas naturais que dividem os lagos como fronteiras entre mundos diferentes.
Nenhuma outra região no planeta consegue reunir tantos elementos em harmonia para criar um resultado visual tão radicalmente diferente do que se espera ver em uma paisagem natural. A água dos lagos permanece tão clara que é possível enxergar detalhes do fundo, mesmo onde a profundidade chega a 40 metros, como se a água fosse apenas uma lente transparente suspensa na paisagem. Cada reflexo das nuvens, cada mudança no ângulo do sol, transforma a aparência dos lagos, garantindo que nenhuma captura visual consiga reproduzir plenamente a sensação de estar presente naquele lugar. Com mais de 900 anos de idade, Angkor Wat permanece como o maior monumento religioso do mundo, uma estrutura colossal construída durante o apogeu do Império Khmer em meio à floresta tropical cambojana. O templo se estende por mais de 1.600 metros de comprimento e largura, circundado por um fosso profundo de água que o isola do mundo exterior. As 5 torres principais alcançam altitudes superiores a 65 metros. Suas formas cônicas se elevam contra o céu tropical, visíveis a quilômetros de distância na paisagem plana cambojana. A construção em arenito foi realizada sem qualquer maquinário moderno, com trabalhadores transportando blocos de pedra de pedreiras distantes durante décadas de trabalho contínuo. Cada pedra foi encaixada com precisão geométrica, sem uso de argamassa, permitindo que as estruturas permanecessem intactas através dos séculos. Os muros externos cobrem mais de 3.000 metros quadrados e apresentam relevos elaborados narrando histórias de batalhas mitológicas, rituais cosmológicos e cenas da vida da corte Khmer em um detalhe tão minucioso que funcionam como uma enciclopédia visual talhada em pedra. As galerias internas, com suas colunatas e passagens sombreadas, formam um labirinto monumental onde a iluminação natural muda continuamente conforme o movimento do sol, alterando a percepção de espaço e profundidade a cada hora do dia. O templo passou por transformações religiosas ao longo dos séculos, originalmente dedicado ao deus Vishnu da tradição hindu e posteriormente convertido para uso budista, refletindo as mudanças políticas e espirituais que moldaram a região. Após séculos oculto pela vegetação densa da floresta tropical, o monumento foi redescoberto pelo mundo ocidental apenas no século XIX, emergindo gradualmente como um testemunho de uma civilização antiga que dominou a Ásia do Sudeste. A escala do projeto representa um dos maiores empreendimentos arquitetônicos já concebidos pela humanidade pré-industrial, exigindo a mobilização de centenas de milhares de trabalhadores durante gerações sucessivas para materializar a visão monumental de um império. O que permanece notável é o contraste entre a geometria controlada e perfeita das estruturas humanas e a exuberância selvagem da floresta tropical que a cerca, criando uma tensão visual contínua entre a ordem imposta pela civilização e a força regeneradora constante da natureza, que tenta reabsorver tudo que foi construído. As cavernas de Tolantongo estendem-se por mais de 200 metros de profundidade nas entranhas de um cânion espetacular no estado de Hidalgo, no México. O sistema de grutas formou-se ao longo de milhões de anos pela ação constante da água que esculpiu o calcário em formas sinuosas e hipnotizantes.
Estas cavernas não são apenas formações geológicas ordinárias. Elas representam um dos ambientes subterrâneos mais extraordinários da América Latina, onde a natureza criou um mundo paralelo de cor azul turquesa, impossível de encontrar em qualquer outro lugar. A água que percorre as cavernas mantém uma temperatura constante em torno de 27 graus Celsius, aquecida naturalmente pelos fluxos geotérmicos que movem as camadas profundas do planeta. Dentro destas grutas, estalactites e estalagmites criam colunas verticais que parecem conectar o teto e o chão em um diálogo mineral que levou centenas de milhares de anos para se estabelecer. As formações rochosas apresentam tonalidades que variam do branco puro ao ocre dourado, criando um contraste notável com as piscinas cristalinas que se formam ao longo do percurso das águas subterrâneas. O que torna Tolantongo ainda mais impressionante é a cor da água, um azul tão intenso e luminoso que parece artificial, resultado da refração da luz através da pureza mineral do calcário dissolvido e recristalizado. As cascatas internas caem das formações rochosas, criando sons que ecoam pela caverna em um padrão rítmico que varia conforme as estações e o volume de chuvas que alimentam este complexo sistema subterrâneo. Os primeiros exploradores modernos descobriram estas cavernas apenas na década de 70, quando a região começou a ser mais frequentada por turistas e aventureiros. O cânion que envolve as grutas oferece uma vista aérea do contraste entre a vegetação verde da floresta subtropical mexicana e as paredes avermelhadas de rocha sedimentar que marcam as entradas das cavernas. A profundidade total ainda não foi completamente mapeada, pois expedições contínuas revelam novas passagens e câmaras cada ano, sugerindo que as cavernas de Tolantongo guardam ainda muitos segredos nas suas entranhas inexploradas. A profundidade da Gruta Azul, localizada na costa meridional de Malta, varia entre 30 e 40 metros, enquanto sua entrada principal alcança aproximadamente 20 metros de altura, criando uma câmara subterrânea de proporções monumentais. O que transforma este local em um fenômeno visual verdadeiramente extraordinário é a água de uma coloração azul tão intensa e saturada que parece desafiar as leis da natureza. Esta tonalidade hipnotizante resulta de um processo óptico complexo. Quando os raios solares penetram a abertura da caverna, eles são refratados e refletidos pelas paredes de calcário branco antes de serem absorvidos pela água cristalina, criando múltiplas camadas de azul que variam em intensidade conforme aumenta a profundidade. A transparência da água é tão excepcional que a visibilidade subaquática estende-se por dezenas de metros, revelando cada detalhe das formações rochosas com clareza impressionante. As paredes da gruta exibem camadas de rocha sedimentar do período Mioceno, marcadas por texturas e padrões que narram uma história geológica de milhões de anos. O calcário que forma a Gruta Azul foi depositado quando o Mediterrâneo era uma região mais rasa e quente, repleta de vida marinha abundante, que deixou seus resíduos mineralizados nestas rochas. A caverna é resultado de um processo chamado karstificação, onde água levemente ácida dissolve lentamente o calcário ao longo do tempo, criando vazios imensos sob a superfície terrestre. A Gruta Azul não existe isolada, mas integra um complexo subterrâneo mais amplo que se estende pelas profundezas do Mediterrâneo,
conectando-se a outras cavernas através de passagens submarinas, ainda em exploração contínua. Durante os meses de verão, quando o ângulo do Sol atinge seu pico máximo no horizonte, a intensidade da cor azul se torna praticamente irreal, apresentando tons de cobalto e turquesa que parecem emanar de outro planeta. No inverno, a luz penetra em ângulos diferentes, criando variações tonais completamente distintas que transformam a experiência visual de cada visitante. As embarcações que levam os visitantes à gruta saem do porto de Wied-is-Zurich e chegam à entrada em apenas alguns minutos, oferecendo uma transição abrupta do caos do mundo exterior para o silêncio contemplativo da câmara subterrânea. Análises geológicas recentes revelaram que toda essa região passou por múltiplos ciclos de elevação e submersão do nível do mar, deixando registros visíveis em camadas sucessivas nas paredes rochosas. Cada camada mineral é um arquivo paleontológico contendo fósseis de organismos marinhos que prosperaram quando a água cobria completamente esta área que hoje flutua acima do Mediterrâneo. A cor azul extraordinária não é simplesmente um efeito óptico superficial, mas resulta de uma interação extremamente precisa entre a pureza mineral da água, a composição geológica específica do calcário, a profundidade exata da câmara e os ângulos precisos em que a luz solar consegue penetrar e refletir nas superfícies rochosas calcárias. A Gruta Azul demonstra como processos geológicos naturais, operando ao longo de escalas temporais imensas, conseguem criar cenários de beleza absolutamente incomparável, onde as leis da física óptica e os processos erosivos marinhos se combinam em perfeita harmonia para produzir um espetáculo visual que deixa qualquer observador verdadeiramente sem respiração. Os penhascos de Moher atingem uma altura máxima de 214 metros acima do Oceano Atlântico, formando um dos espetáculos geológicos mais impressionantes da Europa. Localizado no condado de Clare, na costa oeste da Irlanda, este maciço de rocha se estende por 8 quilômetros ao longo do litoral selvagem, criando um monumento natural que desafia até mesmo as paisagens mais dramáticas do continente. A descoberta deste lugar oferece uma compreensão profunda sobre como as forças da natureza esculpem o nosso planeta através de milhões de anos. A formação dos penhascos remonta a aproximadamente 300 milhões de anos, quando camadas sucessivas de arenito vermelho, xisto preto e outras rochas sedimentares se depositaram no fundo de um antigo oceano. Ao longo do tempo geológico, o soerguimento tectônico elevou estas camadas bem acima do nível do mar, e a erosão marinha gradualmente esculpiu a costa, criando os penhascos que vemos hoje. A estrutura visível nas paredes rochosas revela claramente estas camadas históricas, cada faixa de cor contando a história de diferentes períodos deposicionais. Os tons avermelhados, acinzentados e escuros alternam-se verticalmente, formando um padrão estratificado que qualquer geólogo reconheceria como um livro aberto da história da Terra. O pé dos penhascos permanece constantemente sob ataque das ondas do Atlântico, que explodem contra as rochas em dias de tempestade, enviando respingos de água a dezenas de metros de altura. O topo dos penhascos abriga uma vegetação única, adaptada às condições extremas de vento constante e exposição salina. Plantas raras e espécies de aves marinhas raras encontram refúgio nestas alturas, criando um ecossistema especializado que não existe
em nenhum outro lugar da região. A vida animal aqui segue ciclos determinados pela proximidade do oceano e pelos padrões de clima temperado atlântico, onde nevoeiro e chuva frequentemente envolvem toda a costa. Nos dias de visibilidade clara, o horizonte do oceano estende-se infinitamente, enquanto a bruma oceânica típica pode reduzir a visão a apenas alguns metros, transformando o lugar numa experiência sensorial que muda constantemente. Os penhascos de Moher representam um testemunho silencioso da dinâmica geológica que continua moldando a superfície terrestre, onde a paciência medida em milhões de anos produz paisagens que deixam qualquer observador impressionado pela escala dos processos naturais. A água desta pequena rio reúne um espetáculo de cores que parece desafiar as leis da natureza. Vermelho vivo, amarelo intenso, verde e azul convivem lado a lado no mesmo leito, criando padrões que variam conforme a época do ano e o nível das chuvas. Este fenômeno extraordinário ocorre na região da Serrania de la Macarena, no coração da Colômbia, e é causado por uma alga aquática chamada Macarenia clavigera, que cresce no leito da rio e funciona como um filtro vivo, colorindo a água com seus pigmentos naturais. Durante a estação seca, entre julho e novembro, a água se torna tão cristalina que os tons se revelam em toda sua intensidade, transformando o rio numa fita de arco-íris fluindo entre rochas de arenito avermelhado. A paisagem que envolve a rio é tão dramática quanto suas cores. As águas percorrem um vale profundo cercado por montanhas escarpadas da serrania, envoltas numa selva densa que varia de tonalidades de verde conforme a altitude e a umidade. As rochas do leito, compostas principalmente de arenito poroso, refletem a luz de forma singular, realçando ainda mais os tons vibrantes da água. No fundo mais profundo das poças, a água mantém um azul intenso que contrasta com as zonas mais rasas, onde o vermelho e o amarelo dominam. As primaveras frias que alimentam o rio carregam baixa concentração de sedimentos, o que mantém a água transparente o suficiente para que a luz penetre e revele completamente a paleta de cores. A alga responsável por este fenômeno, a Macarenia clavigera, é encontrada apenas neste local do planeta e depende de condições muito específicas para prosperar: água fria, correntes moderadas e uma composição química particular do solo. A presença desta alga não apenas colore a água, mas também indica um ecossistema extremamente frágil e sensível a mudanças ambientais. Durante os meses em que o rio permanece mais cheio, as cores podem desaparecer quase completamente porque a água turva reduz a passagem de luz, relembrando-nos que esta maravilha natural segue ritmos precisos ditados pelas estações. Cada seção da rio apresenta uma composição cromática diferente. Há trechos onde o vermelho domina absolutamente, transformando a água numa tonalidade de vinho tinto, enquanto em outros pontos a água adquire uma cor laranja queimado ou um verde esmeralda profundo. Este mosaico de cores fluindo continuamente cria uma ilusão de movimento que transcende a própria correnteza do rio, como se a água estivesse viva e pulsasse com cores que mudam conforme a luz do dia varia ao longo das horas. A Baía de Ha Long cobre uma área de 1.969 quilômetros quadrados na costa nordeste do Vietnã.
onde mais de 1.600 quilômetros de costa recortam-se em ilhas calcárias verticais que se elevam abruptamente do mar. Os calcários que formam estas estruturas emergiram quando o nível das águas era muito mais alto, deixando para trás formações de rocha erodida, cuja textura foi moldada por milhões de anos de dissolução química contínua. A água aqui possui uma tonalidade verde-esmeralda característica, causada pela mistura de sedimentos calcários em suspensão e pela refração da luz natural através das camadas aquáticas. Os afloramentos rochosos atingem altitudes de até 333 metros, criando picos impressionantes que emergem como gigantescas proas de navios de pedra solidificada. O padrão de fraturas nas paredes de calcário segue uma geometria quase perfeita, criando uma textura visual onde a rocha se divide em blocos bem definidos, como se tivesse sido esculpida por um artista mineral. Cada ilha moldou-se diferentemente ao longo do tempo, resultado de processos erosivos únicos que combinam a ação do mar e das chuvas ácidas sobre o tipo específico de rocha presente aqui. Entre as formações mais notáveis estão cavernas submersas que se formaram quando o nível do mar era mais baixo, hoje inundadas e acessíveis apenas pela água. A baía foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1994, honrando sua importância geológica e biológica excepcional. Os ecossistemas aquáticos sustentam mais de 2.000 espécies marinhas e uma variedade extraordinária de corais adaptados ao ambiente calcário único. Durante as manhãs, uma névoa baixa frequentemente envolve as ilhas, criando um efeito visual onde as formações rochosas emergem gradualmente da bruma, como paisagens mitológicas tomando forma. A nebulosidade resulta de ciclos naturais de evaporação e condensação que ocorrem em águas tropicais, não de poluição. A cor das águas transforma-se radicalmente conforme o horário do dia, variando de verde pálido ao amanhecer para azul profundo ao meio do dia e tonalidades douradas ao entardecer. Populações de macacos dourados habitam algumas ilhas remotas, representando uma espécie ameaçada de extinção, encontrada apenas em poucos locais no planeta inteiro.